Prezados, a gente já vai começar a nossa audiência. A gente estava esperando a transmissão, mas até agora ainda não chegou. Nesse momento, eu convido o diretor da Jacoprev para se assentar ali na mesa. Isso. O presidente do nosso conselho, Dr. André Guerrera. E nós vamos chamar um dos representantes do Legislativo, o senhor Margrão, para sentar ali também, junto, que é um dos representantes do Conselho. Chama representante de servidores públicos para aqui, Júlio. Não, mas alguém pode botar algumas cadeiras aqui. Ah, ok. Júlio, representante de quem? Representante de quem? Júlio, representante do... E também Júlio, para se sentar aqui junto com a mesa. Falei com o André ali. Vou considerar que eu pedi licença antes do dia 4. Isso aí. Obrigado. Obrigadão. Aham. Um dia aqui. Como todos já sabem, nossa audiência pública de apresentação dos dados da Jacoprev, referente ao ano 2023. Hoje nós temos a oportunidade de discutir e analisar. Nós temos 3 eixos fundamentais para o nosso regime próprio de previdência: a governança corporativa e a avaliação atuarial. Então, tudo isso vai ser apresentado aqui, né? E nós iniciaremos também com a demonstração da governança cooperativa, que comercialmente para garantir a transparência, a eficiência e estabilidade do nosso sistema previdenciário. A boa governança assegura que as decisões sejam tomadas de maneiras éticas, responsáveis, promovendo as confianças e segurança dos nossos segurados. Em seguida, discutiremos os investimentos realizados em 2023, destacando as estratégias adotadas e resultados
da gestão responsável dos recursos financeiros e fundamentais para a perenidade do nosso sistema previdenciário. Por fim, abordaremos a avaliação atuarial, que é crucial para avaliar a saúde financeira e atuarial do nosso RPPS. Essa avaliação nos permite identificar, migrar recursos, assegurando que o benefício muitos sejam pagos de forma adequada e sustentável. Gostaríamos de ressaltar que eventuais perguntas deverão ser feitas ao final da apresentação, garantindo assim a fluidez da sustentação. Ou seja, então nós vamos começar. Alguma pergunta, caso alguém tenha para fazer, aguarde, será todas respondidas ao final, né? Queremos agradecer mais uma vez a presença de todos. Eu não vou destacar nome para não me equivocar, me esquecer de algum, falar algum nome errado. Enfim, todos sejam muito bem-vindos. É um passo muito importante que a todos nós fazemos. Então, assim, desde já, um muito obrigado. Passar agora para o doutor Joelis para comandar, a doutora Diana, doutor Jonas. Então, eles agora é quem vão demonstrar para nós o que é o nosso RPPS e qual é a situação do nosso RPPS hoje. Muito obrigado a todos. Vamos que vamos. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, né, já que a dona Jardelina estava perguntando, meu nome é Joedson, né, e hoje eu tenho o prazer de fazer parte dessa equipe maravilhosa, que é a equipe da Jacoprev. Atualmente eu faço o controle interno da Jacoprev. O controle interno é responsável pela transparência da gestão, é responsável por trazer à sociedade os dados daquilo que compõe a gestão do atual diretor, que no caso hoje é Arnóbio. Eu saúdo a todos os presentes, agradeço pela presença, né? É muito importante que os servidores públicos, que a sociedade acompanhe os dados da Jacoprev, que a Jacoprev, ela impacta completamente a sociedade, impacta completamente o município. Então, pode passar, Jonatas. Bom, ali estão os 3 eixos, né? Governança corporativa, resultados da política de investimentos e avaliação atuarial. Um relatório de gestão ele é importantíssimo porque traz transparência à sociedade, como eu falei há pouco, sobre os fatos, os atos da gestão da Jacoprev, fazendo com que a sociedade e os servidores públicos eles conheçam os dados, principalmente os dados financeiros da Jacoprev. Está ali o relatório de governança corporativa, é um instrumento de transparência e prestação de contas da gestão. Nele serão encontrados dados extremamente importantes para que a sociedade conheça o RPPS e suas ações. Ali, gente, nós temos o quadro comparativo dos números de ativos, os servidores que estão ainda em atividade, os aposentados e pensionistas nos últimos 4 anos. Nós vemos aí que o número de ativos tem diminuído ao longo desses 4 anos, o número de aposentados e pensionistas tem aumentado. Se nós formos fazer uma conta simples aí, se nós formos dividir o 1.635 pela quantidade de aposentados e pensionistas, nós teremos aí uma média de pelo menos 2 ativos contribuindo para um aposentado pelo menos. Então, nós temos hoje em dia um número que ele é alarmante, digamos assim, porque nós temos basicamente 2 na ativa, contribuindo para que um receba a aposentadoria. E como nós vamos ver logo adiante, esses números, eles simplesmente não comportam a folha de pagamento que nós temos hoje, que logo após a gente vai estar falando um pouco a respeito disso. Então aí, nós, no ano de 2023, nós deferimos ao todo 37 benefícios, 32 aposentadorias e 5 pensões. Interessante que vale ressaltar que alguns servidores, eles chegam para a gente perguntando, e eles falam, não, porque a gente ouve falar que tem dificuldade para se aposentar. E a gente sempre diz, não, se o servidor tem a idade e o tempo, não tem o que questionar.
A documentação vai vir do RH e a gente vai aposentar. Então, não tem problema por isso, tá bom? Estão aí os números do nosso plano assistencial e vou dizer uma coisa para vocês. Esses são números reduzidos. A gente trouxe aqui para a nossa audiência pública alguns dos dados, mas esses dados todos estarão no relatório de gestão, tá bom? Que vai estar disponível no nosso site. Lá tem mais dados, tem mais informações, tá bom? Nós tivemos 12.395 consultas, 14.990 exames, quase 15 mil exames, e 12.932 sessões. Total de 40.317 atendimentos que a Jacoprev realizou no ano de 2023. Nós temos aí números que são grandiosos. Nós temos aí números que basicamente são maiores do que alguns municípios da nossa região conseguem atender na sua população. É um número gigante, 40 mil atendimentos. Aí estão os dados referentes ao quanto pagamos de aposentadoria no ano de 2023. Está aí 33.146.146,46. 33 milhões em aposentadorias, 3 milhões em pensões e 1 milhão de outros. Esses outros, gente, comporta assessoria, água, luz, internet, todas as outras despesas da Jacoprev. Mas como vemos aí, só 37.822.000 reais são de aposentadorias e pensões. Às vezes a gente ouve algumas pessoas falar: a Jacoprev tem que reduzir despesas. Como é que a gente vai reduzir o salário das pessoas? Como é que a gente diminui o salário das pessoas? Porque a nossa maior despesa é com aposentadorias e pensões. Se o servidor contribuiu, ele tem que receber, porque é direito dele, e a gente faz isso, a gente paga aquilo que é direito dos servidores. Pode passar, Jonas. Estão aí o nosso número da nossa assistência. Nós pagamos no ano de 2023, gente, aqueles 40 mil atendimentos, R$ 6.796.000 reais, R$ 966,14. Nós temos hoje uma despesa no nosso plano assistencial que também é maior do que algumas secretarias de saúde de alguns dos municípios da nossa região. Então, são números que são muito grandes mesmo, para você ver o quanto a Jacoprev comporta muitos direitos e muitas responsabilidades. Temos aí 231 mil reais, que são desses outros que eu falei há pouco. Não sei se vocês todos sabem, acredito que sabem, mas a Previdência e a Assistência são institutos diferentes dentro de um mesmo. A conta da assistência é uma, a conta da Previdência é outra. Nós não podemos gastar dinheiro da assistência com a Previdência e vice-versa. Nós não podemos, é vedado por lei. Então, nós não podemos sacar dinheiro de uma para cobrir a outra. O dinheiro que caiu lá na Previdência, a gente só pode usar para a Previdência e o da assistência só para assistência. Ao todo, nós tivemos aí uma despesa no ano de 2023 de 45 milhões de reais, R$ 474.224,22. E como vocês viram, a maioria dessa despesa é o quê? Aposentadoria, pensões, que tem lá basicamente 36 milhões. Os outros recursos, basicamente, os 6 milhões, é aquilo que nós investimos junto ao servidor referente à saúde dele. Então, 45 milhões. São números que são grandes, como eu falei. E aí a gente já vai entrando nas receitas. Como eu falei há pouco, a assistência e previdência são contas distintas, tá bom? O segurado, nós tínhamos uma previsão de receber em 2023 dos segurados, 5% dos segurados da assistência, R$ 3.585.328,01. O município ele contribui com mais 5%, que são os outros 3 milhões. Daria um total de R$ 7.170.656,02. O município passou toda a parte do servidor e passou parte da patronal. Como nós podemos perceber aí,
Da parte da patronal, o município passou R$ 2.999.563,32. Tínhamos uma previsão orçamentária de R$ 7.170.000, mas recebemos do plano assistencial só R$ 6.584.891,40. Pode passar, Jonatas. Aí já o da Previdência. Do servidor, dos 14% que desconta do servidor, nós tínhamos uma previsão de R$ 11 milhões. Da patronal, que paga 22%, nós tínhamos uma previsão de R$ 17 milhões. Foi pago a totalidade dos servidores e da patronal passou grande parte, digamos assim. Ficou faltando aí cerca de R$ 7 mil, alguma coisa assim. Então, nós tínhamos uma previsão orçamentária de R$ 28.738.269,24. Recebemos R$ 28.730.741,50. Observem bem a disparidade. O que tivemos de despesas para o que tivemos de receita. Entendem? Aí, quando junta a receita e a despesa, a gente vai ver no que dá. Pode passar, Jonatas. E agora eu vou chamar o meu colega Jonatas, que é o nosso consultor previdenciário, para ele falar um pouco a respeito da compensação previdenciária, que é uma das formas de receita que a Jacoprev hoje tem. A importância da compensação previdenciária e como o servidor pode ajudar a Jacoprev no resgate dessas receitas para o nosso instituto. Bom dia a todos e todas. Com imensa satisfação que estamos aqui mais uma vez para falar sobre esse tema que é muito caro para todos nós, né? Aqueles que me conhecem, meu nome é Jonatas, eu já atuo como consultor previdenciário da Jacoprev há um certo tempo e venho atuando de forma a melhorar, né, a gestão da Jacoprev através de programas que incrementem os seus recursos. Como o Dr. Joedson muito bem explicou, as receitas da Jacoprev, basicamente, elas decorrem de repasse de contribuição previdenciária por parte do município, né? A Jacoprev, ela tem uma limitação em relação às suas receitas. Só que a gente não pode ficar parado, só dependendo do município, né? Não é novidade nenhuma que o município enfrenta algumas dificuldades financeiras e isso nos faz refém do município no tocante às receitas. E aí a Jacoprev iniciou nesse ano 2023, né, um programa de recuperação de créditos previdenciários, buscando outras fontes, né, outras fontes de receitas que não apenas as contribuições passadas por parte do município. E uma delas é as receitas de compensação previdenciária, né? Explicando para vocês de forma bem resumida, o servidor, ele tem como direito a possibilidade de averbar o tempo de contribuição anterior ao concurso. Isso significa que aquele tempo de contribuição do servidor, como contratado no próprio município de Jacobina, também de empresas particulares e outros vínculos de trabalho que ele teve no passado, ele pode trazer isso para a Jacoprev e através da averbação desse tempo, e aí ele pode somar com o tempo de concurso e poder se aposentar mais cedo. Isso é o que a gente chama de averbação de tempo de contribuição. Aqueles que são servidores públicos estão familiarizados com esse termo, né? Averbação de tempo de contribuição. E quando a gente averba um tempo de contribuição do servidor, a Jacoprev surge para ela o direito de se compensar financeiramente com aquele órgão previdenciário que certificou aquele tempo de contribuição, na maioria das vezes o INSS. Então, o tempo que o servidor contribuiu para o INSS, ele leva para a Jacoprev e a Jacoprev vai até o INSS cobrar essa compensação financeira. E a gente faz através de um sistema que a gente chama Comprev, compensação previdenciária. E aí nós estamos conclamando, convidando o servidor a fazer parte dessa força, dessa estratégia para a gente buscar esses recursos através da compensação previdenciária. Tanto os servidores que vão se aposentar, que eles tragam esse tempo anterior ao concurso, mas também daqueles que estão aposentados. Como assim, Jonatas? Os que estão aposentados ainda vão trazer a compensação previdenciária de uma série de erros ao longo da história que impactaram na
situação financeira da Jacoprev, dentre esses erros está uma situação que é bastante comum, na verdade, em todos os municípios brasileiros. Quando a Jacoprev aposentou esse pessoal lá no passado, né, esse tempo de contribuição dele antes do concurso, esse tempo de contribuição ele deveria ter sido para o INSS, pois se o servidor ele é contratado, ele contribui para o INSS. Só que por uma questão de erro administrativo à época, essas contribuições elas foram descontadas à Jacoprev. Se você pegar a folha de pagamento desses servidores mais antigos, o período de contrato, o período anterior ao concurso vai estar lá Jacoprev no desconto, quando deveria estar INSS. E ao longo de muito tempo a Jacoprev tentava buscar junto ao INSS essa compensação previdenciária, só que era negado. Só que recentemente, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, esse tempo de contrato, independente de para onde foi a contribuição, ele é pertencente ao INSS, porque o que vale aí é o regime previdenciário do trabalhador. Se ele é contratado, ele contribui para o INSS, independentemente de para onde foram esses descontos. E com isso a gente está convocando aqueles servidores que já estão aposentados, então algum de vocês pode até estar recebendo essa notificação para buscar essa certidão junto ao INSS. O servidor não vai ter trabalho nenhum, ele concede uma procuração à própria Jacoprev e a gente vai atrás do INSS buscar esse tempo de contribuição. Através desse sistema de compensação previdenciária, nós já arrecadamos, nos anos anteriores a 2023, cerca de R$2 milhões. No ano de 2023, foram R$299 mil. Pode parecer pouco, né, diante do tamanho da folha de pagamento que é a Jacoprev, né? A Jacoprev hoje, desses 735 benefícios, dá uma folha de 3 milhões por mês. Então, é uma folha maior do que muitos municípios da região. A nossa folha de aposentados e pensionistas, mensalmente, é 3 milhões de reais. Faça chuva ou faça sol, todos os meses tem que estar na conta da Jacoprev 3 milhões de reais para pagar os aposentados. Então, as pessoas perguntam, para onde é que vai esse dinheiro? Para o pagamento dos aposentados. Todo mês, a Jacoprev paga de folha 3 milhões de reais, folha de aposentados e pensionistas. Então, esses recursos do Comprev, eles vêm a somar junto aos recursos das contribuições que o município faz, de forma que a gente consiga pagar esses benefícios. Atualmente, a Jacoprev não tem mais o que a gente chama de poupança de emergência. É natural, é saudável que todo o regime de previdência, toda a caixa de previdência tem uma poupança de emergência. Isso é o correto, porque não interfere no momento de dificuldade, quando o município não repassa, a Previdência vai lá e resgata esses recursos da sua poupança de emergência. Só que hoje, atualmente, a Jacoprev não tem mais a poupança de emergência. Hoje, a Jacoprev, ela vive dos repasses da prefeitura. A prefeitura faz o repasse para a Jacoprev paga a folha, zera a conta, respira hoje e já começa a brigar pela folha do mês seguinte. Então, quando se pergunta por que a Jacoprev não tem poupança de emergência, porque os recursos da poupança que tinha foram sendo utilizados para pagamento dos benefícios previdenciários, né? Então, todo o recurso que tinha na poupança, ele foi sendo usado mês a mês. E por que foi usado? Porque a prefeitura não repassava tudo que deveria repassar. Se a prefeitura repassasse tudo que deveria repassar, a poupança ficaria preservada, ficaria lá, né, rendendo juros como estava no passado. Né? Em 2021, a Jacoprev tinha cerca de 9 milhões de reais em sua poupança de emergência. Só que esses recursos, todos os meses, eles foram sendo utilizados para complementar a folha da Jacoprev. E hoje, atualmente, a Jacoprev não tem mais essa poupança de emergência. Isso faz com que a gente dependa exclusivamente dos recursos repassados pela prefeitura. É preciso que a gente encontre uma maneira de recompor essa poupança de emergência, de forma que a gente tenha essa garantia, né, do servidor sempre receber no dia, sem ter nenhum tipo de atraso. Porque se a prefeitura atrasa o repasse, a Jacoprev acaba atrasando a sua folha do aposentados, porque a gente depende exclusivamente do repasse da prefeitura. Doutor Joedson, ele vai continuar com a apresentação, e nós fizemos apenas esse recorte em relação às receitas do Comprev, e a gente dá seguimento à nossa audiência com o doutor Joedson. Como vocês viram, o servidor é extremamente importante nessa parte da compensação, né? Então, para ajudar nessa recomposição das receitas da Jacoprev. Pode passar. Então, nós tivemos um total de receitas de R$ 44 milhões. R$ 97.530,63. Quando a gente tem lá as despesas 45,
e as receitas 44, nós tivemos um déficit de R$ 1.376.000, R$ 693,59. Pode passar, Jonas. Aí tem um quadro dos últimos 4 anos das nossas receitas e despesas. Nós tivemos ali em 2020 um superávit de 2 milhões. Em 2021 nós tivemos ali de 6 milhões. Em 2022 nós tivemos um déficit de 10 milhões. E o ano passado nós tivemos um déficit de 1.376.000. Como o Jonatas falou, por que a Jacoprev, a conta da Previdência, a gente não tem um saldo? Justamente por conta disso, porque a gente precisa retirar das contas de investimento para poder pagar os salários dos aposentados e pensionistas, porque não é justo, né, deixar os aposentados e pensionistas sem salário se tiver dinheiro nem conta, tá bom? Pode passar. Aí tem um quadro geral, gente, dos créditos que a Jacoprev tem a receber no município na conta da Previdência. Nós fechamos 2023 com um crédito do município quanto a Jacoprev de R$ 85.793.346,29. Esses recursos são recursos que estão em parcelamentos que a Jacoprev tem expectativa de receber. São esses recursos, muitas vezes, de parcelamentos que, já que nós não conseguimos, com a contribuição do segurado e a contribuição patronal, pagar a folha, a gente consegue pagar a folha, muitas vezes, juntando tudo isso junto com os parcelamentos que nós recebemos mensalmente. Então, o município hoje deve, na conta da Previdência, 85 e no da assistência, 5 milhões. Vocês conseguem ver na primeira linha, na linha competência, o ano onde cada dívida foi criada. Volta aí, Jonatas. Na linha competência, vocês têm, em cada ano, qual foi o ano que o crédito foi gerado. Esses dados, pessoal, eles constam no nosso site, viu? E eles saem mensalmente no relatório do controle interno, bem como nos outros relatórios e documentos que nós juntamos junto ao TCM, onde todo cidadão tem acesso. Hoje, qualquer cidadão tem acesso aos números da Jacoprev por meio do seu site. Na área de transparência, vocês têm lá receitas, despesas, tem tudo a respeito da Jacoprev. Pode passar, Jonas. Pode passar. Bom, e aí o que acontece? Digamos assim, a gente já viu as despesas e receitas. E o que foi que a Jacoprev fez, basicamente, diante de tudo isso? Aí a gente entra em uma outra coisa. Hoje a Jacoprev, pessoal, a Jacoprev é exemplo de governança em todo o interior da Bahia. Hoje nós temos uma certificação que o Ministério da Previdência ele concede aos RPPS que são exemplo em transparência. E a Jacoprev no interior da Bahia é o único RPPS que tem. Hoje em dia nós só temos 3 RPPS na Bahia que tem essa certificação, que é Salvador, Camaçari e Jacobina. Salvador tem a certificação de nível 3, Camaçari no nível 2 e Jacobina também é nível 2 em transparência nessa certificação. Então, o que basicamente nós fizemos no ano 2023? Capacitação e treinamento dos funcionários, padronização dos processos administrativos por meio de mapas e manuais. Por que isso é importante, essa padronização? Porque você consegue chegar no site da Jacoprev e você consegue saber o passo a passo, por exemplo, de um processo de aposentadoria. Você não precisa ir na Jacoprev para saber como é a aposentadoria. No site da gente existe um mapa, existe um manual de como você pode proceder. Como você pode proceder? Porque a Jacoprev acredita que padronizando os seus procedimentos é mais fácil para o servidor, é mais fácil para o cidadão fiscalizar a Jacoprev. O que foi que fizemos? Código de ética para os funcionários e conselheiros da Jacoprev. Então, hoje em dia, nós temos um código de ética justamente que o servidor e o cidadão eles podem acompanhar e caso acreditem que tenha sido infringido algum direito, eles podem pegar e acionar a nossa comissão de ética.
Criação da política de segurança da informação. Antigamente a Jacoprev não tinha uma política de segurança da informação, hoje em dia a Jacoprev tem. Antigamente nós concedíamos, digamos assim, a senha do Wi-Fi a todo mundo e nós tínhamos uma única transmissão, digamos assim. Hoje em dia nós temos transmissões diferentes, justamente para que evite invasões, digamos assim, aos nossos sistemas. Desenvolvimento e acompanhamento do planejamento anual e organização da Jacoprev para os próximos 5 anos. A Jacoprev, pessoal, tem um planejamento anual e nós temos também o nosso planejamento para os próximos 5 anos da gestão do atual diretor. O que é que a Jacoprev pretende fazer e como ela vai trabalhar para alcançar esses objetivos. E tudo isso está disponível no nosso site. Criação do Comitê de Segurança da Informação. Como nós temos, né, a nossa política de segurança da informação, nós também temos um comitê. Maior transparência dos dados do site. Como eu falei, todos esses dados que eu estou falando aqui para vocês estão disponíveis no nosso site. Então, na área de transparência, você consegue observar esses dados que eu estou lhe falando. Na área Encontre no portal, você consegue todo o arcabouço legal da Jacoprev. A gente percebia que alguns servidores eles queriam ter acesso à lei, né, a 843, então nós disponibilizamos toda ela consolidada no nosso site para que o servidor tenha acesso completo à nossa legislação. Como eu falei, o arcabouço legal, acompanhamento fiel das leis, normas e regulamentos. Por quê, gente? Eu falei da questão das nossas consultorias. Hoje em dia, no Brasil, a área de RPPS é uma área extremamente fiscalizada, porque ela lida com o futuro do servidor. Ela tem muitos preceitos e normas que nós precisamos seguir. Então, nós precisamos de assessorias que estejam à frente para sempre estar nos atualizando a respeito desses preceitos e normas, para que nós não sejamos penalizados, seja pelo TCM, seja pelo Ministério de Previdência, que fica o tempo todo fiscalizando. Mensalmente, nós passamos por auditorias. Mensalmente, nós passamos por auditorias, tanto pelo Ministério da Previdência quanto pelo TCM. Prevenção do cometimento de erros, desperdícios, abusos, práticas antieconômicas e fraudes. Por que nós padronizamos os nossos processos? Porque nós temos mapas e manuais, justamente para que nós não venhamos dar aso a corrupção, fraude e qualquer outro tipo de malefício que se tenha contra as contas ou contra a própria instituição. Divulgação dos dados no site, né, como eu falei, volto a falar, os dados estão todos no site da Jacoprev. A Jacoprev, antigamente se diz, a Jacoprev é uma caixa preta. Só diz hoje que a Jacoprev é uma caixa preta quem não conhece a Jacoprev, quem está desinformado. Porque todos os dados, receita e despesa, com o que a Jacoprev gasta, com o que gastou, tem tudo no nosso site. E o que não tiver no nosso site, tem no site do TCM, da consulta pública. Então, você tem acesso a todos os contratos que a Jacoprev tem em vigor. Melhoria da imagem da autarquia, definição da estrutura organizacional. Antigamente, todo mundo fazia tudo, e hoje em dia nós temos basicamente lá o nome de todo mundo no nosso site, a quem você deve procurar caso você queira falar sobre determinado assunto. Então, você tem lá todo o arcabouço no nosso site. Disponibilização da cartilha para os servidores. Hoje em dia, nós temos no nosso site, na área Previdência, na área de educação previdenciária, uma cartilha onde ela tem um resumo, basicamente, da nossa lei, da 843, com as principais informações para o servidor. A aposentadoria, idade de aposentadoria, compensação, como o Jonatas falou, tudo. Tem lá uma cartilha sintética, basicamente, com todos os direitos dos servidores. Porque nós entendemos que quando o servidor vai para a lei é muito extensa, muitas vezes. E, por vezes, o servidor quer questões específicas. E nós, quando fomos compilar as principais dúvidas dos servidores, nós entendemos quais eram. Então, era idade, eu posso me aposentar, eu posso trazer tempo. Então, nós colocamos tudo isso numa cartilha para o servidor poder acessar. E no final do ano passado, no segundo semestre, nós desenvolvemos um programa que foi sobre a saúde mental dos servidores, usando a Jacoprev Mais Saúde. Inclusive,
acredito que todos tenham ouvido falar que a Jacoprev ficou em 5º lugar na categoria inovação em uma premiação nacional nesse ano. A Jacoprev disputou basicamente com mais de 2.000 RPPS no Brasil, e a Jacoprev ficou em 5º lugar. E nós ficamos em 5º lugar justamente com esse programa aí, do Jacoprev Mais Saúde, quando nós fizemos um projeto piloto para cuidar da saúde, principalmente dos professores, né? Nós entendemos, quando a Jacoprev ainda pagava o auxílio saúde, nós víamos uma grande quantidade de professores com depressão, com ansiedade, sofrendo de problemas emocionais. Então, nós fizemos um projeto piloto para ajudar esses profissionais a lidar com suas questões emocionais. E fomos premiados, ficamos em 5º lugar. Pode passar, Jonatas. E como eu falei há pouco, por conta de todo esse arcabouço de governança corporativa que a Jacoprev tem aplicado nos últimos anos, nós recebemos uma certificação a nível federal, que ela é outorgada pelo Ministério da Previdência, e nós alcançamos o nível 2. Tem no site da Previdência, para quem quiser pegar e consultar, pode entrar no site da Previdência, do Ministério da Previdência, que vocês vão constatar tudo isso que nós estamos dizendo para vocês, tá bom? A Jacoprev atingiu o nível 2 no Progestão. Esse nível é outorgado de acordo com o porte do RPPS, né? Hoje em dia, nós temos RPPS que tem nível 4, mas são RPPS a nível estadual. Nós temos Manaus Prev, a Previdência do Rio Grande do Sul, né? Por quê? Porque são previdências enormes, que têm uma equipe enorme, então isso tudo é gradativo de acordo com o porte do RPPS. Então, é uma certificação que para nós tem grande significado, porque é uma certificação outorgada aos RPPS que são exemplos em transparência.